Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nesse vídeo nós vamos falar sobre movimento circular uniforme, é o segundo vídeo desse tema, então nós já trabalhamos as equações, os conceitos de movimento circular na aula anterior, que foi a aula número 23, hoje é a aula número 24, movimento circular uniforme, segunda parte, e hoje vai ser uma aula basicamente só de exercícios para a gente poder treinar mais essas questões e esse tema aí, tá bom? Exercícios um pouquinho mais aprofundados, um pouquinho mais elaborados, tá bom? Então vamos primeiro a gente fazer uma revisão da matéria para você lembrar as fórmulas e depois a gente já toca para exercícios, tá bom? Bora para a vinheta. Muito bem, meus amigos. Aqui está o movimento circular uniforme, como o nome diz, é um objeto girando em movimento uniforme, só que numa trajetória circular. Nós já vimos na aula anterior que a gente vai usar ferramentas novas, então eu quero que você pense, o carinha está aqui, ó, girando com uma certa velocidade, e a primeira coisa importante aqui, ó, é você lembrar o deslocamento angular, é o giro, é o ângulo que o cara girou, aqui está, é o deslocamento angular. As formulinhas menos importantes estarão em azul e as mais importantes em vermelho, tá? Então, deslocamento angular, aqui está, é o ΔS. Sérgio, onde é que está o ΔS nessa figura? Está aqui, ó. ΔS é o comprimento dessa linha, tá? É o ΔS dividido pelo raio. Aqui está o raio, que é o comprimento da distância do centro até a extremidade. Então, isso é o deslocamento angular. Muito bem. Então, aqui agora eu quero fazer com vocês a sequência das fórmulas mais importantes, tá? Então, começando pela mais importante de todas, V ômega raio. V ômega R, onde esse V é a velocidade linear, esse ômega é a velocidade angular, a velocidade de giro, e esse R é o raio. Segunda equação mais importante é a formulinha do ômega, que é 2π dividido pelo período. Sérgio, o que é período mesmo? Período é tesão, porque é um tempo. É o tempo para dar uma volta. Outra formulinha importante é a formulinha ômega, é 2π vezes frequência. Sérgio, o que é frequência mesmo? É o número de voltas dada a cada segundo. Uma quarta equação importante é a relação entre frequência e o período. Um é o inverso do outro. Então, frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Uma quinta informação importante é se você precisar saber em uma volta completa, o ΔS de uma volta, ou seja, o comprimento desta linha, é dada pela equação 2π vezes o raio. E o ângulo de uma volta, Sérgio, essa eu sei que é 360 graus. Legal, mas tem que falar em radianos. 2π radianos. Beleza? Tem uma outra formulinha que ela não é das mais importantes, mas ela é útil, tá? Que é aquela formulinha de base da frequência. Frequência é o número de voltas dada a cada segundo. Então, frequência é número de voltas no intervalo de tempo. As mais importantes estão aqui em vermelho, beleza? Uma outra equaçãozinha que eu quero te lembrar, que foi dada em outra aula anterior aí, que vai ser necessária na aula de hoje, é a formulinha da aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado sobre o raio, ok? Então, com esse formulário na mão, tá? Lembrando que a primeira equação é a mais importante de todas, com esse formulário na mão, vamos para exercícios, galera. Separei alguns exercícios aqui, vamos lá. Em 2018, a NASA, essa aqui caiu na Unicamp, galera. Em 2018, a NASA lançou a sonda Solar Parker com o objetivo de estudar o Sol. Para isso, ao longo de suas órbitas, a sonda aproximará gradativamente da estrela
coletando dados a cada passagem. Em abril de 2021, essa sonda fez uma 8ª aproximação, atingindo 2 novos recordes de artefatos reutilizados pelo homem, maior velocidade e máxima aproximação do Sol. Uma sonda viaja a uma velocidade de módulo constante igual a 5 vezes 10 a quinta km por hora. Então, isso é velocidade linear, galera. Ele foi legal, ele até usou a letra V, para você não confundir com a velocidade angular. Então, 5 vezes 10 a quinta km por hora. Tá muito grossa essa caneta aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aproximadamente a velocidade atingida pela sonda em abril de 21. Tangenciando a superfície da Terra ao longo da linha do Equador. Em 1 hora, aproximadamente, quantas voltas a sonda dará em torno da Terra? Então ele quer saber qual é o número de voltas que vai dar no intervalo de tempo de 1 hora. Dados: raio da Terra, 6 vezes 10 a terceira quilômetro. Raio da Terra, 6 vezes 10 a terceira quilômetro. Π igual a 3. Então, π igual a 3. Nota, não considera efeito do ar. Então, ó, olha o que ele fez. Ó. Ele fez a velocidade, ele te deu a velocidade e te deu o raio. E eu já penso na equação mais importante da matéria, galera. Sugiro que você pense também. Famosa V ômega raio. Tá? E aí pensa comigo. Se eu sei a velocidade, se eu sei o raio, dá para achar o ômega. Vamos lembrar das formulinhas importantes? E se eu sei o ômega, dá para achar o período, dá para achar a frequência. Eu quero achar o período. Você vai entender o porquê já já. Então vamos lá. Então vamos achar o período. De que maneira? No lugar do ômega, eu vou colocar a formulinha do ômega. 2π sobre período. Muito bem. Eu vou jogar o período para cima, a velocidade para baixo. Então ficou período é igual a 2π sobre v vezes r. Então o que eu estou te mostrando? Se eu sei a velocidade, se eu sei o raio, dá para achar o ômega. Se eu sei o ômega, dá para achar o período. É isso que nós vamos achar. Quanto tempo essa sonda gasta para dar uma volta em torno da Terra? Você vai se espantar com o resultado dessa conta. Ó, aqui eu vou deixar o raio em quilômetro e a velocidade em quilômetro por hora, tá tudo bonitinho. Esse período, que é o tempo de uma volta, vai sair em horas. Então aqui ficou 2. No lugar do período, eu vou usar 3. No lugar do raio, eu vou usar 6 vezes 10 a terceira, ou seja, 6.000, né? E no lugar da velocidade, ó, tudo isso dividido pela velocidade. 5 vezes 10 a quinta. 5 vezes 10 a quinta, eu vou andar com a casinha, 3 casinhas, ó, então vai ficar 5.000. Ó, então é 5.000 é 5 vezes 10 a terceira, ainda sobrou 2, né? Então ficou 2 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado, a terceira, a quarta e a quinta. Sérgio, por que você fez isso? Para a gente poder simplificar a nossa vida, né? Ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Beleza? Então o que sobrou? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então ficou 36 sobre 5. E o 10 ao quadrado subiu, ficou 10 a menos 2. Agora, quanto que é 36 dividido por 5? Vai dar 6, alguma coisinha, né? 36 dividido por 5. 7,2. 7,2 vezes 10 a menos 2 horas. Ou seja, 0,072 horas. Vou escrever aqui para você poder acompanhar. Então, período, que é o tempo de uma volta, vou fazer a vírgula para a esquerda, 2 casas. 0,072. Repara, a vírgula estava aqui, né? 1, 2, tá vendo? Sérgio, quanto que é isso daí em minutos? Só para a gente ter como base de análise, né? Você sabe que cada hora é 60 minutos. Então, 0,072 vezes 60, 4,3 minutos. Então, a cada 4 minutos vai dar uma volta. Então, você percebeu que depois de 1 hora vai ter dado muitas voltas, né? E aí, como é que faz, Sérgio, para saber quantas voltas vai dar em 1 hora? Aí, regrinha de 3, né? Vamos colocar aqui, ó, N, que é número de voltas, e ΔT, que é tempo. Tá? Então, vamos lá.
uma volta a cada 0,072 horas. Tá. X volta a cada... Quantas horas ele quer? 1 hora, né? A cada 1 hora. Então ficou, multiplica em cruz agora, né? 0,072 vezes x é igual a 1 vezes 1. Então, para matar esse exercício, é só fazer 1 dividido por 0,072. Vamos fazer essa conta aqui? 1 dividido por 0,072. Vai dar 13,8 voltas aproximadamente. Como ele quer um resultado aproximado, então você vai arredondar isso daí. 13,8 voltas, então deu 14 voltas, galerinha. Tá? Então, em 1 hora, aproximadamente 14 voltas. É rápido pra caramba, né? É muito rápido. Se eu não me engano, a Estação Espacial Internacional dá uma volta a cada 4 horas, só para você ter uma noção. Esse carinha aí dá uma volta a cada 4 minutos. É muito rápido mesmo. Vamos agora para a questão número 2, caiu na Unesp 2022. Durante uma aula de geometria, uma professora improvisa, utilizando um pedaço de barbante como um compasso. A figura mostra um arco de circunferência traçado por ela em 3 segundos. Então ela girou esse arco em 3 segundos. E esse é o tempo, galera. Você consegue perceber que a mão dela aqui, ó, tá fazendo um movimento circular e tem duas marquinhas nesse negócio, que é a marquinha A e a marquinha B? Movendo sua caneta com velocidade escalar constante sobre uma superfície plana e mantendo sempre o barbante esticado. Sendo VA e VB as velocidades escalares dos pontos A e B do barbante, você sabe que quem está mais longe tem que ter uma velocidade linear maior, porque está andando uma distância maior. Adotando π igual a 3 e considerando as informações da figura e do texto, o valor de VA menos VB vale. Então ele quer saber quanto vale VA menos VB. Essa que é a pergunta, gente. Uma outra coisa que eu quero que você veja aqui na figura é o ângulo que girou, que é 30 graus. Vamos pensar nesse ângulo? Então, o ângulo 30 graus. Problema, nessa matéria não pode usar em grau, você tem que usar em radiano. Sérgio, mas eu não sei passar para radiano. Então, vamos lá. Então, eu vou te ensinar aqui como é que faz, ó. Então, grau, que é o que você está acostumado, e radiano. 360 graus corresponde a 2π radianos. Mas aqui é 30 graus. Depois eu vou apagar essa conta, viu, gente? Isso daqui é uma coisa que meio que você já tem que saber. É uma coisa lá da geometria, não é da física. 30 graus vai valer x radianos. Então vamos lá. Multiplicou em cruz. 360 vezes x é igual a 30 vezes 2π. Vou cortar um zero aqui e um zero aqui. Então ficou x é igual a 3 vezes 2, 6π dividido por 36. Simplificou. Quanto vale esse ângulo em radiano? Π sobre 6 radianos. Então, quem não sabe passar de grau para radiano é só fazer a regrinha de 3. 2π radiano corresponde a 360 graus. X corresponde ao ângulo que você quer transformar. Então, 30 graus, já anota aí, π sobre 6 radianos. Agora que nós descobrimos quanto vale esse ângulo em radianos, eu vou apagar essa parte da continha aqui, tá? Essa parte da continha nós vamos apagar para ganhar tempo, para ganhar espaço, na verdade. Se você sabe o ângulo que girou e você sabe o tempo, que foi 3 segundos, dá para a gente achar a velocidade angular, usando uma equaçãozinha que não é das mais importantes, mas é útil. Velocidade angular é o ângulo que gira sobre tempo. Então vamos lá. Velocidade angular vai ser igual. Qual é o ângulo que gira? Π sobre 6. Quanto tempo? 3 segundos. Ih, Sérgio, divisão de divisão eu não sei fazer. Tranquilo. Você copia o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, o ômega vai dar π sobre 18 radiano por segundo.
Bom, legal. Você descobriu a velocidade angular. Mas, Sérgio, ele não quer saber a velocidade angular. Ele quer saber VA menos VB. Ok. Vem comigo. O que é o VA? Vamos lembrar agora a equação mais importante da matéria. O que é o VA? Vou escrever aqui, ó. Escrever aqui, ó. VA é o ômega vezes o raio A. O que é o VB? É o ômega vezes o raio B. Então, o que é VA menos VB? VA menos VB é esse carinha, ômega raio A menos ômega raio B. Beleza? Você percebe que o ômega é fator comum? Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, VA menos VB é igual a ômega raio A menos raio B. O ômega eu já sei, agora só falta saber quem que é raio A menos raio B. Vem comigo aqui na figura original, ó. Eu vou mostrar para você quem que é o raio A. É essa distância que eu estou pintando aqui na figura, ó, no desenho original. Isso tudo é o raio A. Quem que é o raio B? É essa outra distância que eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Então, se eu pego toda essa linha e subtraio essa parte aqui, ó, o que sobrou? O que sobrou? O que é raio A menos raio B? É justamente a distância entre A e B. Isso que é raio A menos raio B. Então, raio A menos raio B, vou anotar aqui embaixo, para você entender. Raio A menos raio B é a distância entre o ponto A e o ponto B, que está na figura, que é 18 centímetros. Enxergado isso, a gente mata a questão agora. Então, VA menos VB é igual o ômega, quanto que é o ômega? Π sobre 18. Π sobre 18. Vezes raio A menos raio B, 18. Cortou, cortou. Então, VA menos VB vai dar π centímetros por segundo. Qual a alternativa aqui é? Lembra que π é 3,14, né? Então, aqui é o valor mais próximo aqui, ó. 3, né? 3 centímetros por segundo. Tá? O resultado mais exato é π, que é 3,14. O resultado mais próximo, tá? Letrinha C de cavalo. Beleza? Vamos então agora para o próximo exercício. Exercício número 3, Unicamp 2022. Em abril de 2021, faleceu o astronauta norte-americano Michael Collins, um dos integrantes aí daquele foguete que pousou na Lua, né? Integrante da missão Apollo 11, que levou o primeiro homem à Lua. Enquanto os outros dois astronautas da missão, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, desceram até a superfície lunar, o Collins foi o terceiro integrante da missão que ficou em órbita da Lua. Ele não desceu naquela missão, ele ficou em órbita. Muito bem. Gauss permaneceu em órbita lunar, pilotando o módulo de comando Columbia. A órbita do Columbia era aproximadamente circular, o modo de aceleração gravitacional era 1,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade da órbita onde ele estava, 1,4 metros por segundo ao quadrado. Gente, para onde que aponta a gravidade, hein? Para o centro. Uma aceleração que aponta para o centro. Em aula anterior, nós chamamos de aceleração centrípeta. Sérgio, então a gravidade é uma aceleração centrípeta? Sim, é uma aceleração que aponta para o centro. Sendo o modo da velocidade do Columbia 1,6 vezes 10 a terceira. Então, velocidade 1,6 vezes 10 a terceira metros por segundo. Qual aproximadamente o período da órbita? Então, ele quer saber o período da órbita, adote π igual a 3. Bom, galera, o que nós sabemos aqui? Aceleração centrípeta e velocidade. Vamos lembrar a formulinha da aceleração centrípeta? Então, primeira parte do exercício, ó. Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio. Se eu sei a aceleração centrípeta, se eu sei a velocidade, dá para achar o raio. Tá?
Então vamos lá. Aceleração centrípeta, 1,4. Velocidade, 1,6 vezes 10 a terceira. Como eu vou ter que elevar ao quadrado, galera, eu vou facilitar a minha vida, eu vou colocar 16 vezes 10 ao quadrado. É mais fácil elevar ao quadrado 16 do que 1,6, né? Dividida pelo raio. Eu vou jogar o raio para cima, 1,4 para baixo. Então, raio, e esse 1,4 desceu. Então, agora a gente vai elevar ao quadrado 16 ao quadrado para ganhar tempo. 16 vezes 16, 256. E 10 ao quadrado, 10 à quarta. Quanto que é 256 dividido por 1,4? Vai dar aproximadamente 182,85. Então não deu exatamente. 182,85 e não deu exatamente isso ainda, hein, galera? Então, vezes 10 à quarta metros. Tá, então eu vou deixar esse número assim quietinho. A gente, se precisar, usa o número de cima, porque esse número de baixo aqui contém um erro. Tá? Ele quer saber o período. Bom, eu sei a velocidade, eu sei o raio. Desculpa, eu sei a velocidade, eu sei o raio. Dá para achar o ômega, via ômega raio. Se eu sei o ômega, dá para achar o período. Pronto, já enxerguei a solução. Então, aqui, para a gente aproveitar melhor o espaço, parte 2, via ômega raio. E você sabe que o ômega é 2π sobre período. Então, eu vou juntar as duas equações, tá? Então, ficou velocidade é igual o ômega, que é 2π sobre período, vezes o raio. Então, esse raio é esse cara aqui, mas eu vou usar esses números aqui de cima que não tem erro. Aqui de baixo tem um erro, porque esse resultado não deu exato. Tá? Então, como eu quero saber o período, eu vou jogar o período para cima, a velocidade para baixo. Então, ficou período é 2π sobre v vezes o raio. Então, vamos lá. Então, período é igual 2 vezes 3, essa velocidade aqui, 1,6 vezes 10 a terceira, 1,6 vezes 10 a terceira, e esse raio é 256 vezes 10 a quarta, dividido por 1,4. Vamos deixar assim. Vai dar um número quebradão aqui, né? Vamos ver. Tá aqui, ó, 10 a terceira com 10 a quarta, sobrou só o 10. Eu vou colocar na tela maior, que agora já dá pra gente fazer isso, tá? Agora aqui em cima, ó, 256, eu acho que é divisível por 1,6. 256 divide por 1,6, dá 160. Então aqui ficou 2 vezes 3, 6, vezes 160, dividido por 1,4. E aqui eu já vou dar a resposta, galerinha, tá? Então, vezes 6 dá 960. Divide por 1,4. Vai dar aproximadamente 685 segundos. Né? Então, vamos ver. Deixa eu só conferir esses dados, eu já volto. Pronto, galera, enxerguei. Eu tinha falado que tinha dado 685 segundos, mas eu tinha esquecido aqui, ó, desse 10 aqui, ó. Então, a continha que eu fiz era 6 vezes 256, 6 vezes, que esse carinha aqui, ó, 256 sobre 1,6 dá 160. Então, 6 vezes 160 divide por 1,4. Mas eu tinha esquecido desse 10 aqui, ó. Então, aqui é 1.600. Então, não vai dar 685 segundos, vai dar 6.000, aí sim, 857 segundos. Então, porque eu tinha batido o olho aqui nas alternativas, 600 segundos dá muito menos do que 1 hora. Tá estranho, né? Viajar tão rápido assim em volta da Lua. Então tá 6.857 segundos. Para passar para a hora, divide por 3.600 segundos. Né?
Então, 6.857 dividido por 3.600 vai dar aproximadamente 2 horas, né? Vai dar 1,9 horas, tá? Então, período 1,9 horas, ou seja, a alternativa correta, letrinha B de bola. Então, a cada 2 horas, a sonda passava ali, o foguete passava em cima deles ali, né? Muito bem. Então, vamos agora para a próxima questão. A Lua descreve em torno do centro da Terra um movimento circular e uniforme com velocidade de translação de módulo 1 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, vamos lá. Então, a velocidade 1 vezes 10 a terceira metros por segundo. E período, ele está te dando tudo isso, galera. Período é tempo de uma volta em torno da Terra, aproximadamente 23, 27 dias, né? 2,4 vezes 10 a sexta segundo. 2,4 vezes 10 a sexta segundo. Então, se você sabe o período, dá para achar o ômega. Se você sabe o ômega e sabe a velocidade, dá para achar o raio da órbita, que é justamente o que ele quer na letra A, o raio da órbita lunar, a DOT pi igual a 3. Então, vamos lá. Letrinha A, começa pela equação mais importante da matéria, via ômega raio. E aí você lembra que ômega é 2π sobre período. Então, vamos juntar as duas equações. Então, velocidade é 2π sobre período vezes o raio. Tá bom? Então, vamos trocar aqui. Ó. No lugar da velocidade, 1 vezes 10 a terceira é igual. 2 é número. Π, ele falou para adotar 3. Então, bota 3 aqui. Período, ele deu 2,4 vezes 10 a sexta. 2,4 vezes 10 a sexta, e aqui está o raio que a gente quer, né? Eu vou pegar esse número aqui, ó, que está dividindo, eu vou passar multiplicando, e 2 vezes 3, que é 6, eu vou estar passando dividindo. Então, ficou 2,4 vezes 10 a sexta vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 3, 6, aqui está o 6. Isso vai te dar o raio. Então, esse raio vai dar, bem tranquilo, 2,4 dividido por 6. Se fosse 24, daria 4, né? Mas como tem a vírgula, então é 0,4 vezes 10 a sexta com 10 a terceira, 10 a nona, isso está em metros, tá certo? A gente não costuma deixar assim, costuma deixar em notação científica. Então, o raio é 4 vezes 10 oitava metros. Muito bem, esse daqui é a resposta da letrinha A de amor. Vamos agora para a letra B. Na letra B, o modo de aceleração centrípeta da Lua em torno do seu movimento. Na letrinha B, dá para a gente fazer aqui. Aceleração centrípeta, a formulinha, velocidade ao quadrado sobre raio. Então, vamos lá. A aceleração centrípeta, deixa eu voltar aqui. A aceleração centrípeta vai ser a velocidade, ele deu 2,4 vezes 10 a sexta. Só que tem que elevar esse carinha aqui ao quadrado. E o raio você acabou de achar comigo, que é 4 vezes 10 oitava. Então, essa aceleração centrípeta vai dar, vamos lá, 2,4 eleva ao quadrado, gente. 2,4 vezes 2,4. 5,76. 5,76. 10 a sexta ao quadrado dá 10 a 12. Dividido por 4 vezes 10 oitava. Agora vai ficar 5,76 dividido por 4. 1,44. 10 a 12 dividido por 10 oitava, pega o de cima menos de baixo, né? Dá 10 a quarta. Pronto. Essa é a resposta do exercício. 1,44 vezes 10 a quarta metros por segundo ao quadrado. É isto. Eu estava pensando, né, gente?
aceleração centrípeta 10 à quarta, tá tão alta, né? Isso é a gravidade naquele local, né? Nós temos coisa de errado, né? Então, a gente sempre tem que ter uma noção física dos números. Né? 10 à quarta, que coisa, né? Aí eu fui olhar, talvez você aí de casa tenha reparado que no lugar da velocidade, eu não peguei o valor da velocidade. Não tem como você me corrigir, né? Porque é uma aula gravada. Na sala de aula, os alunos já me interrompem. Ô, Sérgio, você pegou o número errado ali. Né? Então, eu sempre agradeço os alunos a falta de atenção. Nesse caso aqui, né, não tem como você me alertar, mas eu percebi que o resultado estava muito estranho, né, porque eu peguei o número errado, né? Velocidade é 1 vezes 10 a terceira. Então eu peço desculpa aos amigos aí, eu vou ter que refazer essa conta aqui. O raciocínio está perfeito, foi só uma falta de atenção da minha parte. Né? Então vamos lá. Então, de novo aqui, a aceleração centrípeta, a velocidade 1 vezes 10 a terceira, eleva ao quadrado, e o raio 4 vezes 10 oitava. 4 vezes 10 oitava. Tudo bem? Então, porque eu sei que é um valor baixo, né? E eu não tinha achado um valor baixo, falei, tá estranho isso aí, né? Aí eu dei um pause aqui, procurei o erro, achei o erro. Então lá, então em cima ficou 1 vezes 10 a sexta, e embaixo 4 vezes 10 oitava. 1 divide por 4, 0,25. 10 a sexta em cima, o 10 oitava sobe, fica 10 elevado a menos 8. Então, essa aceleração centrípeta vai dar 0,25. 10 a sexta com 10 a menos 8, dá 10 a menos 2. Ou seja, 2,5. Aqui não vai caber, gente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou acabar colocando essa resposta um pouquinho para cá aqui, ó. Já tá, né? A resposta eu já achei. 0,25, porque como é pergunta que não é teste, você pode deixar do jeito que você quiser. 0,25 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Normalmente a gente deixa isso em notação científica. Então, a 10 a menos 2 quer fazer a vírgula andar para a esquerda duas casas. Então, eu vou ter que fazer ao contrário. Então, ficou 2,5 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, um número bem baixo, como eu imaginava. Então, aí está coerente. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra B, uma aceleração centrípeta, 2,5 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Vamos para a próxima questão, galerinha. Questãozinha número 4. Vamos que vamos. O Brasil pode transformar-se no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403,2 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 24 minutos, isto é, 1,4 horas. Isso é uma notícia de julho de 2009. A gente já sabe que esse projeto do trem-bala não foi para frente, né? Ficaria uma passagem muito mais cara do que a passagem da ponte aérea ou do avião que vai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ficaria muito mais caro e o tempo não seria muito menor, então não seria vantajoso esse trem-bala. Então, não sendo vantajoso, sequer saiu do papel, certo? Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Então, a curva não pode ser muito fechada, né? Senão o trem descarrila, né? Considerando que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, aceleração da curva. Tá? A aceleração da curva é a aceleração centrípeta. Então, ele está te falando que a aceleração centrípeta 0,1 g, onde g é a gravidade que vale 10. Então, ele está te dando que a aceleração centrípeta tem que ser no máximo 0,1 vezes 10, ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração da curva, que é a aceleração centrípeta. E que a velocidade escalar do trem se mantenha constante durante todo o percurso, é correto afirmar que a curva deve ter um raio mínimo de... Então, ele quer saber o raio. Mas antes de saber o raio, a gente precisa saber a velocidade linear.
E ele te dá aqui, ó, que a distância 403,2 quilômetros, então isso é o ΔS, 403,2 quilômetros, né? E o ΔT, 1,4 horas. Então, o que vai dar para a gente achar primeiro? A velocidade. Então, vamos lá. Velocidade, já que ele falou que é constante. A velocidade escalar é constante. Então, eu posso usar velocidade ΔS sobre ΔT. Vamos lá, galera. Então, essa velocidade vai ser 403,2 quilômetros dividido por 1,4 horas. Você vai achar essa velocidade em quilômetro por hora. Vamos ganhar o tempo. 403,2 dividido por 1,4. Deu 288 quilômetros por hora. Certo? Agora, como é que você faz para passar para metro por segundo? Divide por 3,6. Então, a velocidade desse trem vai ser 80 metros por segundo. Muito bem. Agora que você já sabe a velocidade e você sabe a aceleração centrípeta, dá para achar o raio. Para isto, você tem que lembrar a formulinha da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio. Então vamos lá. A aceleração centrípeta é 0,1 g, então isso dá 1 metro por segundo ao quadrado. Velocidade ao quadrado a gente sabe que é 80, né? A velocidade tem que elevar ao quadrado sobre o raio. O raio está dividindo, passa multiplicando. Então esse raio vai ser 80 ao quadrado. 80 ao quadrado, galera, 8 ao quadrado é 64, seguidos de 2 zeros, né? Então 6.400 metros é o raio mínimo para essa linha do trem rápido e ele não descarrilar, né? Então, a alternativa correta, letrinha E de helicóptero, galera. Muito bem, muito bem. Questãozinha do Enem, uma questãozinha bonitinha. Vamos então agora para o último exercício desta aula, galerinha. Tá? E aí, na sequência, vão ter outras aulas de movimento circular uniforme. Eu não te dei toda a teoria ainda não. Tá? Isso aqui foi só para te treinar essas equações mais importantes. Aí depois vai ter outras aplicações aí. Então vamos lá. Seguir a trajetória correta nas curvas é algo fundamental para a segurança do motociclista. Na estrada, encontramos o mais variado gênero de curvas. Muito bem. De raio crescente, sucessivas, em variados ângulos. Antes de chegar a uma curva, devemos ter em mente como efetuar a manobra e supostamente conhecer a curva em questão. Devemos também decidir qual a velocidade, quando e onde vamos frear, porque nem todos o fazem de idêntico modo. Realizar tudo isso permite circular com superior segurança, porque nosso cérebro passa a coordenar antecipadamente todas as manobras. Muito bem. Então, o texto aí caiu na Estadual do Rio Grande do Norte. Legal. Agora vem a pergunta mesmo. A foto é bonitinha, né? O motorista percorre uma curva correspondente a um arco de referência de 60 graus. Opa! Então, ele está te dando o deslocamento angular 60 graus. Você sabe que não pode usar em grau, tem que passar para radiano. Eu já te ensinei como fazer isso. Faz uma regrinha de 3, né? 360 graus está para 2π, assim como 60 graus está para x, mas é bem fácil, né? 60 graus é 1/6 de 360, então 60 graus é π sobre 6 radianos. Pronto. É só pegar o ângulo e dividir por 360, tá? Então, tá aqui π sobre 6. Vamos continuar. Com velocidade escalar constante, 108 km por hora, perigo,
você vai passar para metro por segundo. Como é que passa metro por segundo? Divide por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Show de bola. Com aceleração centrípeta, 2,5 metros ao quadrado. Π igual a 3. Então, aceleração centrípeta, 2,5 metros por segundo ao quadrado, e adotar π igual a 3. Legal. Muito bem. Então, π igual a 3 eu nem vou anotar, vou deixar aqui só sinalizado. O que ele quer saber? O intervalo de tempo gasto. Bom, ele quer saber o ΔT para fazer essa curva. Vamos lá, vamos devagar. Se eu sei a aceleração centrípeta, se eu sei a velocidade, dá para achar o raio. Se eu sei a velocidade e eu sei o raio, dá para achar o ômega. Se eu sei o ômega e sei o ângulo, dá para achar o tempo. Então vamos ser necessárias 3 contas aí. Vamos fazer cada uma delas separadamente? Vamos começar a primeira aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Primeira continha envolvendo aceleração centrípeta. Vamos lembrar? A aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre raio. Beleza? Se eu sei a aceleração centrípeta e sei a velocidade, dá para achar o raio. Então vamos lá. A aceleração centrípeta é 2,5. Velocidade é 30, tem que elevar ao quadrado, dá para achar o raio. Joga o raio para cima, 2,5 para baixo. Então ficou o raio é igual 30 ao quadrado, 900. Dividido por 2,5. Vamos ver se dá um resultado bonitinho. Senão eu deixo assim mesmo, desse jeito, tá? Se não der resultado bonito, deixa assim. Porque a pergunta não é o raio, né? Deu 360 metros. Então, raio, 360 metros. Pronto. Já achamos uma informação importante. Vou deixar esse carinha aqui destacado. Agora que nós sabemos o raio e nós sabemos a velocidade, aí você vai pensar na equação mais importante da matéria, V ômega raio. Ok? Então, V ômega raio. E vamos achar o ômega. Então, vamos lá. Velocidade, 30. O ômega eu não sei. E o raio, 360. Vou cortar um zero de um lado, vou cortar um zero do outro. E esse 36 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, ficou 3 sobre 36. Dá para simplificar, vai ficar 1 sobre 12. Então, o ômega, 1 sobre 12. Não faça essa divisão, porque não vai dar exata, tá? Radiano por segundo. Então, você acabou de achar o ômega, que é uma informação importante. Ixi, ele não reconheceu. Então, o ômega é uma informação importante. E agora, para finalizar, gente? Para finalizar, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou achar o tempo? Aí você vai pegar aquela equação que não é das mais importantes, mas ela é útil. Ômega é o ângulo que girou sobre tempo. Certo? O ômega está aqui, ó, 1 sobre 12. O ângulo que girou, π sobre 6, dividido pelo tempo. Ok? Esse π sobre 6, agora a gente vai multiplicar em cruz, tá? Para finalizar a questão aqui, ó. Então, ficou tempo vezes 1 é ΔT. É igual a 12 vezes π sobre 6. 12 vezes π sobre 6. Simplificou, aqui sobrou 2. Então, o tempo é 2 vezes π. E quanto vale π mesmo? Vale 3. Então, o tempo é 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6 segundos. Opa! Deixa eu reescrever isso aí. 6 segundos. Agora sim, a alternativa correta é, então, um exercício um pouquinho mais elaborado aí. Opa, alguma coisa eu confundi. Deixa eu achar aqui para não ocupar tempo de você. Já achei aqui. O meu erro, meus amigos, é aqui, ó, no ângulo. 60 graus não é π sobre 6 radianos. Você divide por 180. É π sobre 3. Tá? Então, meu erro está aqui no iniciozinho, ó. Então, é π sobre 3 radianos.
tá? E isso vai dar um erro aqui no finalzinho, ó, tá? Então, aqui no finalzinho, não é π sobre 6, é π sobre 3. Então, corrigindo aqui. Então, vamos corrigir aqui também, ó. Tá? Não tem problema. Então, aqui, ó. Então, ficou tempo é 12 que multiplica π sobre 3. Cortou, cortou, vai dar 4π. 4π, deixa eu só apagar isso aqui. Então, o nosso tempo vai dar 4 vezes 3, 12 segundos. Opa, deixa eu só apagar isso aqui. Então, agora é só para achar a resposta final, né? Então, o nosso ΔT vai dar 4 vezes 3, 12 segundos. Certinho, galera? Portanto, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Muito bem, meus amigos. É nesse momento que eu me despeço de vocês, pedindo para que vocês se inscrevam no meu canal, pedindo para que vocês continuem se esforçando aí nos estudos aí, que vocês se preparem para as provas, para os vestibulares, e que vocês contem comigo, tá? Clica aí no sininho, manda mensagem, vai conversando comigo aí pelas mensagens também, tá bom? Meus amigos, no próximo vídeo a gente vai falar de acoplamento de polia, que é um aprofundamento do movimento circular uniforme, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau. Valeu!